Fala pessoal, aqui é o Léo e hoje vim falar sobre o canal Dust Moon e eu gostaria de falar sobre esse negócio, né? Aqui é um canal de desabafo e eu desabafo coisas. Então, o Dust Moon pra mim não é, antes de tudo, quem é Dust Moon? Ele é um canal que fala sobre animações independentes e tudo mais, né? E ele fala muito especificamente de Helluva Boss, o que tá tudo certo. É uma série ruim? É, mas tá tudo bem. Mas o problema que me pega desprevenido é que ele nunca critica a série, com raras exceções. Com raras exceções, tá? Existem exceções. Mas na maioria das vezes ele critica a série. Ele não critica. Ele não. Ele é omisso a isso. Então, eu gostaria de que algum de vocês enviasse esse vídeo pro Dust, pra gente bater um papo da hora nos comentários e tudo mais. Mas enfim, voltando pro meu monólogo. O Dust, ele faz vídeos de Helluva Boss, mas não critica muito. E assim, o que tanto de erro que tem nessa série é de você, sei lá, é de você dizer, é tipo aquele Black Noir lá da série de The Boys, que ele diz, que porra é essa? Essa droga não tá com nada. É mais ou menos isso. Porque, por exemplo, seria muito legal se o Dust fizesse um vídeo criticando os vilões de Helluva Boss. Porque não tem um vilão de Helluva Boss decente. Nenhum. Então, imagina só. Porque querem exemplos? Vamos lá então. Porque, por exemplo, a Stella. Por que a Stella existe? Eu fiquei me questionando isso por horas e horas e horas e horas e horas e não achei nada. E não encontrei a resposta. Ela só é uma casca vazia para fazer o Stola solidário. E também ela nem precisava estar ali. Se o André Alphus ia substituir ela como o vilão principal, pra quê? Por que colocar ela? Inventa uma desculpa aleatória de que ela fugiu ou que ela, sei lá, foi pra outro anel, tá de viagem, ou ela morreu. Não sei. E vocês têm noção que o André Alphus, o suposto vilão principal, foi apresentado na segunda temporada? Pois é, né? Tipo, pra mim, um bom vilão tem que ser apresentado já nos primeiros episódios. Não pode ser mais. Não pode ser na segunda, não pode ser na terceira ou piriri pororó. Então, outro vilão que é muito ruim são os Dorks, que simplesmente são jogados para escanteio. Os querubins também. E o Mamon, eu nem faço ideia porque o Mamon tá ali. O cara tá jogado lá. E o Mamon, ele é tipo o antagonista da trama secundária do Fizz. Outro personagem extremamente desnecessário.
Então, eu não vejo motivo, sabe? Outra coisa que o Dust poderia falar são sobre os furos de roteiro em Helluva Boss. Porque, por exemplo, ele diz que o Stolas é um bom pai, né? Mas e se eu disser que... Mas e se eu disser, e o que é verdade, né? Nos foi mostrado na série, o Stolas sozinho conseguiu encontrar o Blitz, a Luna, o Mox e a Octavia. Octavia não, Millie. A Millie. Coitada da Millie, ela é esquecida até por mim. Desculpa, pessoal. O Stolas consegue encontrar o Blitz, a Luna, o Mox e a Millie sozinho, se auto-invocando lá no episódio 6 da primeira temporada. Mas já no segundo episódio da segunda temporada, e é o segundo ou o terceiro? Acho que é o segundo. No segundo episódio, eles não sabem achar o Octavia. Tipo, como assim? Sim, o cara perdeu massa cefálica, o cara bateu a cabeça, a Stella deu um tabefe tão forte que ele perdeu a memória. Não sei. Mas isso é só um dos buracos argumentativos. Também tem o Crimson, que ele aparece simplesmente... Ele aparece do nada, sabe? Seria muito mais legal se o Crimson aparecesse no episódio 6. Não fisicamente, né? Mas como uma alucinação do Moxie. Tipo, o Crimson aparece como um monstro assustador e... E daí então... na segunda temporada, né? O Crimson verdadeiro aparece. Daí uma coisa conecta na outra e as nossas cabeças explodem. Entendem? Também tem outro furo de roteiro que eu até conversei com uma fã de Helluva Boss sobre isso. A Mary. E que é como a Octavia não percebeu que a Stella abusava do Stolas. E ela disse que a Stella se fingia, que ela se passava por boa moça. Mas isso não faz sentido. A Stella deixava bem claro que ela odiava o Stolas. Então, lá no retrato, no segundo episódio da primeira temporada, Lululand, mostra a família feliz. Então, ou duas uma. Ou alguém deu um script pra ela... Eu fico agora imaginando o André Alfos entregando um script dizendo: vai, atua, mulher, atua. Ou dois, é um furo de roteiro. Esse é um problema grande nas obras da Vivzi. Ela não conta partes importantes. Tipo a parte em que o Stolas encontrou o Blitz, a Millie, o Mox e a Luna lá na base dos Dorks, sem a ajuda de ninguém, sem o Grimório, sem nada, mas não conseguiu achar o Octavia. Isso ela não fala. Mas dizer que o Satã, lá do episódio do julgamento, Mastermind, é um mentiroso, ela conta. Tipo, ela poderia dizer lá no Twitter que o Stolas encontra as pessoas, aquelas que têm trato com ele, por exemplo. O que não é uma boa desculpa, mas pelo menos é alguma coisa. É. E também tem outro furo de roteiro,
que o Stolas e o Blitz, pelo que sabemos, eles são amigos desde crianças, né? Então, como que o Stolas não reconheceu o Blitz lá em Lululand? Isso não faz sentido. E também como é que o Blitz está vivo ainda? O Paimon não ficou tipo, ué, cadê as minhas coisas? Cadê meu chinelo? Cadê o meu relógio? Tipo, o Paimon não foi atrás? Ou ele substituiu tudo ou algo assim? E também, voltando ao ponto do Stolas não perceber que o Blitz estava trabalhando ali, as pessoas poderiam dizer, mas o Stolas estaria prestando atenção na via. Mas não. Porque assim, em 17 anos, o Stolas não sabia que a Via tinha medo do RoboFizz. Então, onde ele estava? Ele estava, sei lá, no bar da esquina? Ou algo assim? Bem, aqui vai um recado pro Dust. Eu te desafio a criticar Reluva Boss. Se você cumprir o desafio e falar coisas que você não gosta no show, eu te dou um biscoito. Até mais, pessoal. E bebam água, tá?